Meu nome é Maria Cecília Ferreira de Lima, eu sou psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental e atuo na Clínica Mental Health em Brasília. Neste vídeo eu vou falar sobre depressão e luto. A tristeza é uma reação emocional natural frente às perdas. Quanto mais importante o que for perdido, quer isso seja um objeto, uma pessoa ou até mesmo uma situação, uma condição, mais intensa se dá a tristeza. A tristeza, assim como as outras emoções, tende a ser transitória, isto é, ela fica um tempo e depois ela tende a diminuir e se esvair. No entanto, em situações em que há estresse prolongado e a tristeza se dá por um tempo longo, com frequência eu vejo no consultório queixas de ruminações mentais, isto é, pensamentos recorrentes sobre a tristeza, sobre o motivo da tristeza, sobre a perda e sobre motivos de tristeza anteriores. Há também um aumento da autocrítica, isto é, pensamentos negativos e muitas vezes pejorativos sobre si, e a desesperança. E quando isso ocorre, com frequência, as pessoas evoluem para a depressão e ansiedade. A depressão é um transtorno que afeta tanto os pensamentos, isto é, as cognições ficam mais pessimistas, há mais autocrítica e desesperança. Então, os pensamentos são desesperançosos e negativos. Há também alterações do corpo. Muitas pessoas têm alteração do apetite, do sono, da energia, da motivação para fazer as coisas. Muitas pessoas têm dores, má digestão e uma série de queixas corporais. Há também alterações do humor e das emoções. Uma pessoa deprimida fica mais triste, fica mais para baixo, muitas vezes tem mais sentimentos de culpa, de se culpar das coisas, aumento da irritabilidade e também da ansiedade. E, finalmente, a depressão altera os comportamentos. Uma pessoa deprimida fica mais inativa, menos motivada, menos envolvida com a sua rotina e com atividades prazerosas. Há também o isolamento, um afastamento social. E os comportamentos e os pensamentos deprimidos tendem a perpetuar esse estado. Como Marsha Linehan, uma psicoterapeuta americana, criadora da terapia comportamental dialética, a DBT, como ela fala, as emoções se amam, isto é, elas tendem a se perpetuar. Os comportamentos e os pensamentos relativos àquela situação emocional tendem a perpetuar a emoção, neste caso a depressão. Isso é muito bem exemplificado por Mafalda, uma personagem de quadrinhos, de Quino, que dá uma receita de como ficar deprimido. Então, ela diz: mexer-se o mínimo possível, ficar bem parado, respirar o mínimo possível e bem lentamente, olhar para baixo, ficar olhando para o chão, ficar cabisbaixo e, sobretudo, ter pensamentos negativos. E ela afirma que isso é uma receita para logo a pessoa ficar deprimida. E ela também dá a receita de como sair desse quadro, como combater a depressão. Então ela fala que é necessário manter-se fisicamente ativo, respirar ampla e profundamente, olhar para frente, tanto literal quanto metaforicamente, e escolher e controlar o que se pensa. E ela fala que isso é uma tarefa árdua, porém bastante interessante. Então, combater a depressão pode passar por você precisar mexer nos seus comportamentos, nos seus pensamentos. E claro, e como diz a Mafalda, é uma tarefa árdua. Então aqui vão algumas sugestões de como fazer isso, para ajudar a combater a depressão. O primeiro passo é aceitar que se está deprimido. Enquanto se está lutando ou negando estar deprimido, não se pode fazer nada. Então, aceitar não é achar bom, não é concordar com a depressão,
mas é simplesmente aceitar com o corpo, com a mente e com o coração o estado depressivo. E essa aceitação radical permite que eu pare de lutar contra a realidade, pare de negar a realidade e tenha a clareza para conseguir pensar de uma forma objetiva no que é preciso ser feito para combater a situação depressiva. O segundo passo é a ativação comportamental. A ativação comportamental é uma técnica da terapia comportamental e da terapia cognitivo-comportamental que basicamente luta contra a inatividade da depressão. Então, muitas pessoas deprimidas dizem: mas eu não tenho vontade, eu não tenho motivação. E, na verdade, a ação precede a motivação. Depois que a ação é começada, aos poucos, a motivação e o prazer voltam. Isso, claro, é um processo lento, é um processo que requer paciência e perseverança. Então, para começar a ativação comportamental, a minha sugestão é que se resgate prazer, que se agende atividades prazerosas diariamente. Pode ser 1, 2 atividades prazerosas. E as pessoas que estão deprimidas com frequência dizem: mas eu não sinto prazer nas coisas, eu não tenho vontade. E sim, isso faz parte da depressão. Por isso, a sugestão é pegar atividades que historicamente no passado davam prazer. Isso pode ser ouvir música, voltar a se envolver em um hobby, ou muitas vezes fazer contato com um amigo. Essas pequenas atividades que anteriormente à depressão davam prazer, podem ser experimentadas para que aos poucos o organismo volte a ficar um pouco mais ativo e volte a sentir prazer. E é muito importante se estar atento ao prazer, né? Ficar atento, ter uma atenção plena, estar atento em mindfulness ao que se está fazendo e ao prazer que possa ser gerado, mesmo que ele seja muito baixo no início. Sugestão aqui é que se planeje diariamente, pode-se usar um calendário, uma folhinha, para planejar diariamente uma atividade prazerosa para combater a inatividade da depressão e que se faça registros para que se observe a evolução da melhora. E à medida que o prazer for sendo resgatado e o bem-estar for aos pouquinhos melhorando, pode-se começar então a planejar outras tarefas da rotina e aos pouquinhos retomando a rotina. Como eu disse, é importante registrar, anotar, porque fazer coisas, conseguir voltar a fazer coisas, pode aumentar a autoconfiança e a autoestima. E quando a confiança e a autoestima começam a melhorar, aí a gente entra no terceiro passo, que é voltar a ter pensamentos mais positivos sobre si e sobre o futuro. Quando uma pessoa se sente mais capaz de voltar a tomar decisões e participar da sua rotina, um bem-estar, uma sensação de confiança em si aumenta, assim como a autoestima, e isso ajuda a combater aqueles pensamentos de autocrítica que eu falei anteriormente. Agora, que é importante lembrar aqui que isso é um processo que requer paciência, perseverança e, sobretudo, uma rotina de ir registrando os pequenos avanços a fim de melhorar tanto os comportamentos quanto as cognições sobre si e sobre o estado depressivo. E claro, a fazer a ativação comportamental e melhorar os pensamentos faz parte do tratamento da depressão. No entanto, com frequência, muitas pessoas precisam ser avaliadas por médico e muitas vezes começarem um tratamento farmacológico específico para auxiliar nesse sentido. O luto é um estado também de tristeza associado a uma perda, associado a uma mudança, né? O luto só ocorre quando o que foi perdido realmente era importante, quando a pessoa
ou a situação, o objeto eram importantes e valiam a pena. Então, o luto é um marcador de que algo importante, valioso foi perdido. O luto, ao contrário da depressão, tende a ser mais flutuante. No início, logo após a perda, em geral, se fica muito triste, muito pesaroso. Mas à medida que o tempo vai passando, esses momentos de tristeza e de pesar vão diminuindo e vai aumentando os momentos de bem-estar ou de não ficar tão triste como anteriormente. Então, o tempo é muito importante para a cura do luto. Mas o que se pode fazer enquanto se espera? O autocuidado é muito importante, é um primeiro passo muito importante, né, no tratamento do luto. Então, é importante estar-se atento ao sono, à alimentação, ao apoio social e aos poucos ir retomando a rotina, respeitando o que é possível, mas aos pouquinhos ir retomando a rotina. Aqui o apoio dos entes queridos, o apoio da família, dos amigos, pode ser muito importante para a pessoa que está enlutada. E também estratégias para melhorar o momento, quer seja usar os 5 sentidos, isso é, olhar fotografias e cenas bonitas, ouvir músicas, ouvir histórias, muitas vezes comer comidas gostosas, e ter situações de aconchego mesmo físico para o corpo. Isso pode ajudar muito a amenizar a tristeza e o luto. E também usar estratégias para melhorar o momento. Para algumas pessoas, usar oração, encontrar um significado maior para o que está acontecendo, buscar apoio nos outros e mesmo, muitas vezes, até ter compaixão e paciência consigo mesmo. O luto e a depressão são emoções, são situações emocionais muito desagradáveis com frequência e que muitas pessoas se sentem muito desesperançosas sem saber o que fazer. O autocuidado, a ativação comportamental, a melhora da estima e da confiança e o apoio social podem ser ferramentas muito importantes para lidar com essas 2 situações emocionais.